Graça e paz. Tudo bem, amado? Eu hoje, lendo e ouvindo acerca de uma passagem bíblica, me interessei em trazer uma mensagem para você com alguns tópicos bastante interessantes para a gente refletir. São alguns versículos, eu vou pedir a tua atenção em nome de Cristo, porque são versículos ricos, então vale a pena ouvir essa passagem, aí eu faço uma pequena reflexão ao término, ok? Está no segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim. Vamos lá. Ó. Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Quer dizer, Naamã era um chefe da guarda do rei Arã, reconhecido pela capacidade de vencer os inimigos, e o rei tinha muito respeito por ele, mas ele contraiu uma doença séria, uma doença grave, que era a lepra. Numa de suas campanhas militares, os sírios levaram cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Quer dizer, tinha uma menina de Israel servindo na casa de Naamã. Ok? Um dia a menina sugeriu à patroa: quem dera o meu senhor, quer dizer, Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então a empregada, menina de Israel, falou para a patroa dela: ó, eu tenho lá em Israel, na minha terra, alguém que, se ele, Naamã, procurar, ele pode ficar curado da lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor, quer dizer, a esposa já contou para ele e ele foi contar para o rei, né? Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Quer dizer, Naamã, na busca da cura, recebeu autorização do rei, foi para Israel para levar presentes para o rei de Israel, para poder ter acesso àquele que poderia curar ele da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, quer dizer, ele foi em mãos com uma carta nas mãos de Naamã, em nome do rei, né, da Síria, ó, entrega aqui para o rei de Israel. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus que pode matar e dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quer dizer, o rei de Israel achou que o rei da Síria estava arrumando confusão com ele, porque quem era ele para curar alguém de lepra? Porque quem tinha lepra naquela época, é uma questão de tempo, chegava a óbito, morria, né? Quando Eliseu, aí agora a gente está falando de um dos profetas de Deus no Antigo Testamento, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas roupas? Envia-o a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã, com seus cavalos e com seu carro, ele foi. Parou na entrada da casa do profeta Eliseu. Então, Eliseu mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. Quer dizer, Eliseu nem recebeu ele. Eliseu falou assim, ó, para alguém que trabalhava para ele: vai lá e manda o leproso mergulhar 7 vezes, né? Como está aqui, né? Vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, ele se sentiu insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor e o seu Deus, e moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Quer dizer, ele se sentiu ofendido porque ele não foi nem recebido por Eliseu. Eliseu mandou alguém lá falar com ele, e afinal de contas ele veio com uma carta do rei da Síria, ele era um homem poderoso na Síria, e sequer Eliseu foi tratar com ele, mandou alguém dar um recado para ele, que é para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele ainda completa dizendo: ora, porventura os Bana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Quer dizer, se é para mergulhar no rio, vou mergulhar nos meus que são melhores que o de Israel. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam:
Aba, meu pai mestre, Aba, paizinho, né? Meu pai mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e ficarás purificado. Então Naamã sossegou, baixou a bola, né? Desceu ao Jordão, mergulhou-se 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado da lepra. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Entretanto, Eliseu disse a ele: Juro por Deus, em nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: Permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocausto nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé, o seu Senhor, que agora é o meu Senhor. E contudo eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, meu senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também. Que o senhor perdoe teu servo por isso. Ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom. Vá em paz e boa viagem. E Naamã foi-se afastando. Quais são as lições que a gente tira daqui? Eu separei aqui algumas para a gente meditar em cada uma delas. Claro que você, ouvindo isso também, muita coisa deve ter vindo à reflexão na sua mente, né? Mas a que vem na minha foram algumas que eu espero que coincidam com as suas e que a gente possa aqui meditar em cima desse texto maravilhoso. Naamã era poderoso, ele era respeitado, mas ele era soberbo. Talvez por isso, né? Porque tinha muito poder, era o chefe de um exército gigantesco, um homem que gozava da confiança do rei da Síria, a ponto do rei da Síria autorizar que ele fosse lá buscar ajuda. Quer dizer, então ele era respeitado e era um homem poderoso, mas ele tinha o narizinho dele empinado. Mas na doença, ele foi buscar socorro. Não é? Muitas vezes a gente vê, acontece, às vezes no sufoco é que você busca a Deus. Você não busca pela gratidão, pelo amor, né? Muitas pessoas buscam a Deus no desespero. Precisa ficar doente para conhecer? Você vai ter que adoecer, ver alguém muito doente para recorrer a Deus? Você acha que Deus não sabe que você está buscando Ele por causa disso? Enfim, Deus, ele tem multifacetas, né? Muitas formas de te levar até Ele. A menina de Israel, outro destaque, né? Muitas vezes a solução está do nosso lado. A solução, quem indicou para ele a cura, estava na casa dele, servindo a ele. Então é para a gente também abrir os ouvidos para as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente está buscando a solução lá não sei aonde e a solução está do nosso lado. Está falando, conversando com a gente. Não é? Então ele já estava desesperado, não sabia o que fazer e veio uma solução do lado dele. E ele teve, no desespero, né, de buscar socorro, ele ouviu a menina e recebeu ajuda. Ele recebeu o apoio do rei. Às vezes as pessoas querem ajudar a gente não quer receber ajuda. Não acontece isso? Ou a gente não ajuda alguém que precisa de ajuda. Então essa ajuda dele foi fundamental, porque o rei liberou ele para que ele fosse ser tratado em Israel por um povo que até então havia paz. Mas assim, até hoje, né? Aquilo ali é um barril de pólvora. Você vê que na hora que o rei de Israel ouviu que o rei da Síria havia mandado uma pessoa que estava a caminho da morte para ser curada na terra dele, imagina se esse homem não é curado. Poderia haver ali um atrito e a guerra entre os povos. Isso era comum também, né? Qualquer faísquinha já gerava confusão e guerra entre os povos. Então, por isso que o rei de Israel rasgou a roupa. Pronto, eu estou aqui quietinho no meu canto e vem esse cara arrumar confusão comigo, me mandando alguém que seja curado da morte. Eu sou Deus para fazer isso? Ele pergunta. Mas isso chegou no ouvido de Eliseu. Então Eliseu falou: calma, rei.
Mande ele aqui, você vai ver que aqui existe um profeta, aqui é uma terra, é a terra do Deus vivo, é o povo do Deus vivo. Vamos mostrar para eles que aqui tem cura. E aí mandou ele ir. Naamã, ele queria e precisava de ajuda, mas não estava acostumado a receber ordens. Quando ele chegou lá, que ele não foi tratado na devida altura do cargo que ele ocupava na Síria, ele se sentiu ofendido. A gente não se sente ofendido às vezes porque as pessoas demonstram falta de respeito por nós, e nós não fazemos isso com as pessoas também. Mas o objetivo dele aqui qual era? Essa atitude do Eliseu era para Naamã baixar a bola, porque ele não ia ser curado por ser ele quem ele era. Ele não ia ser curado por causa dos presentes que ele estava levando. Ele foi curado pelo poder de Deus. E isso também é um recado importante para nós. Deus, ele diz que não habita em templos construídos por mãos humanas, mas onde estiver 2 ou mais reunidos ali em nome dele, ele lá está. Ele diz que não quer sacrifício, ele não quer oferta, ele não quer holocausto, ele quer que nós o conheçamos, que nós o sirvamos e o obedeçamos. Se me ouvir e obedecer, quer dizer, ouvir e fazer aquilo que ele nos orienta, comereis o melhor da terra. São promessas dele. Então não era quem Naamã era que ia fazer com que Naamã fosse curado. Isso ficou muito claro porque ele não foi nem recebido, né? Foi um servo ali de Eliseu que foi atender ele. Então, muitas vezes a gente está pedindo água, morrendo de sede, com um copo de cabeça para baixo. Ele estava lá com sede, precisando de cura, mas o copo de Naamã estava de cabeça para baixo. Porque ele estava ali acreditando que por ser quem ele era, com os presentes que ele tinha, com a carta que ele tinha nas mãos do rei da Síria, ele teria direito a ser curado. E não foi isso que curou ele. Nós não somos curados por Deus pelo nosso esforço, pelo que nós fazemos, por quem nós somos. Nós somos curados por Deus pela misericórdia, pela graça dele, que nos alcança. Não tem essa de correr atrás de bênção. A bênção de Deus é que nos alcançam segundo a misericórdia, a providência, a provisão. Tudo vem de Deus. Religião significa o homem fazendo de tudo para se religar a Deus. A graça de Deus significa Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Isso aqui é graça. Naamã ia ser alcançado pela graça. Conselho. Você vê, né? Naamã levantou o narizinho, ficou irritado. Vou embora. Vou me mergulhar então nos rios que eu tenho na minha terra. Os servos dele, quem servia, ele falou: chefinho, paizinho. Foram até com medo, né? De falar com ele. Se ele te pedisse coisa mais difícil, você não ia fazer? Por que você não vai mergulhar no rio se já está aqui? O que te custa? Aí a bola dele baixou, né? Eu quero ser curado. Tá simples de fazer. Por que eu não faria? Eu vou ter que me sujeitar a um cara que não veio me atender, mandou um recado para fazer uma coisa que eu poderia ter feito lá na minha terra. Ou ele simplesmente na minha frente botava a mão em mim, em nome do Deus dele, e eu estava curado. Mas tudo bem. Ele foi lá e se banhou 7 vezes. E foi curado. Detalhe importante. Deus, a graça de Deus nos alcança. Nós não podemos fazer nada para merecer a graça de Deus. Porque graça é isso, é Deus dando e fazendo a quem nada merece. Mas a ação do homem é o fio condutor para receber essa graça. Porque Jesus diz assim: vinde a mim, vós que está cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer, a ação é do homem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Também disse Jesus, quer dizer, é o homem quem vai, é o homem quem vem, mas ele precisa da habitação do Espírito Santo. Ele precisa querer. Ele precisa querer. Naamã quis. Então ele foi lá e se banhou 7 vezes. A ação, o milagre foi de Deus. Mas ele teve que se humilhar, se sujeitar ao tratamento que ele recebeu, para entender que não era por quem ele era nem o que ele fazia, que ele iria receber essa graça de Deus. Ele ouviu a pessoas que eram menores do que ele, que foi a segunda pancada dele. A primeira foi não ser recebido, e a segunda, ele teve que ouvir o conselho dos servos dele.
para poder se sujeitar a mergulhar 7 vezes, como havia determinado Eliseu, o profeta Eliseu. A cura é outro destaque, né? Deus não age na vida de quem é soberbo. Ele foi curado na hora que ele se humilhou. Na hora que ele se humilhou, ele foi curado. A palavra de Deus diz assim, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos simples. Qual é a graça? É ele dando e fazendo tudo a quem nada merece. Mas ele só faz isso quando você realmente, de coração, se humilha diante dele. Baixando o seu narizinho empinado, ouvindo as pessoas que estão ao seu lado, né? Pedindo socorro quando precisa e reconhecendo-se incapaz, muitas vezes, de resolver o seu problema. O que ele fez depois disso? Ele foi adorar. A adoração é reflexo de quem é grato. Eu sou grato a Deus. Eu vou sempre reconhecer o que ele fez por mim. Então ele levou a terra lá de Israel para a Síria, dizendo que ele não ia adorar mais ninguém que não fosse ao Deus vivo de Israel. E o respeito que ele demonstrou quando ele disse que o rei, ele precisava se apoiar no ombro dele e ele precisava abaixar junto. Que Deus o perdoasse por isso. Que ele ia precisar se ajoelhar diante de outro Deus, mas não por reverência, mas para auxiliar o rei que estava do lado dele. Então, adoração e respeito. Você adora e respeita a Deus? Somente a Deus? Ou você usa intermediários no meio do caminho? Deus diz que se ofende. Não é o Palmeiras que está dizendo, está na Bíblia. Se você usa outro expediente, outras pessoas, as outras entidades, não importa, entre você e Deus, Deus se ofende. É só Jesus Cristo, ele é o único intermediador, isso está na Bíblia. Ele é o mediador entre Deus e o homem, só ele. Só ele. E eu destacaria aqui também um último versículo para a gente fechar, que é o 16, que diz assim: entretanto o homem de Deus respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. A gente vê por aí as pessoas que dizem que recebe o dom de Deus, que recebe sei lá o que de Deus, né? Aí vai show de música, apresentação, gente que fala em nome de Deus, milionário, fazendo fortuna. Ah, Palmeiras, mas esse povo pede porque eles precisam pagar a despesa deles, eles precisam se deslocar, tudo bem. Quanto custa isso? Vocês acham que Deus não sabe fazer conta? Deus não sabe de quanto você precisa para poder ir até um lugar e levar a palavra dele? Está escrito também que de graça a gente recebe e de graça a gente entrega. Então você tem que estar atento a essas pessoas que ficam levando a mensagem e cobrando uma fortuna para entregar aquilo que ela recebeu de graça. Você acha que Deus está feliz com isso? Você entrega uma coisa de graça para uma pessoa e a pessoa te entrega cobrando? Algo que ela recebeu de graça, porque é pela graça que sois salvos. O sacrifício foi de Cristo. E o sacrifício foi o corpo dele, a divindade que se tornou humano, quer dizer, ele se rebaixou à condição de homem, foi escarnecido na cruz, nos atraindo no corpo dele, para desfazer algo que nós não tínhamos condições de desfazer. Aí Deus vem, te dá a salvação, te dá o Senhor e Salvador, te dá o Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí você, quando recebe esse dom, que é um dom dado por Deus, até a fé, Efésios 2, 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não é vosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, até a fé é Deus que dá. Aí você recebe uma bênção dessa de Deus, agora eu vou entregar para as pessoas. Cobrando? Ele entregou. Eliseu entregou para Naamã, entregou para ele. Falou que eu não vou receber nada, porque Deus me deu de graça e de graça eu te entrego, em nome de Jesus. Então eu te entrego aqui em nome de Jesus essa bênção. Receba essa palavra, que Deus toque o seu coração, a sua vida, te mostre quem Ele é, que você se renda, não seja soberbo, se renda à soberania dEle, à vontade dEle, e entenda que muitas coisas acontecem na nossa vida para a gente ser enquadrado de acordo com a vontade dEle, não com a nossa. Eu vou orar por mim e por você. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor entre no meu coração e no coração desses amados que estão ouvindo.
E que assim como o Senhor usou profetas e curas lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ressuscitando pessoas da morte, porque o Senhor venceu a morte. Que o Senhor cuide de nós com o teu amor, com o teu carinho, nos enquadrando, Pai, de acordo com a tua vontade, com a tua palavra, a fim de que nós jamais nos achemos além do que devemos, porque entregamos a Ti, Pai, todo poder, toda honra e toda glória. Alcance a vida desse amado que está ouvindo essa mensagem. Alcance o coração dele, Pai. Convença-o do pecado, da justiça e do juízo. Dê a ele da tua santidade, para que ele caminhe pelos caminhos que o Senhor preparou para ele. Porque nós somos teu povo, uma nação sua. Nós somos aqui peregrinos, Pai, de passagem, para trazer a tua palavra. Encha os nossos corações da tua coragem, da tua sabedoria, do teu amor, para que nós possamos entregar isso da mesma forma que recebemos, Pai, com a tua graça e de graça. Em nome de Jesus, livra-nos do mal. Amém. Amém? Que Deus cuide da sua vida, amado. Tá tudo show de bola, vamos em frente. Não recue, olhe para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Que a graça de Deus abunde em sua vida. Graça e paz. Amém? Amém? E vamos clicando, hein? Se cuida por aí. Graça e paz. Valeu!